Jesus. Então, é muito importante você, então, tome os devidos cuidados aqui. Nós mantivemos aí vamos manter, né, essa questão do distanciamento aqui, para termos o cuidado, porque nós temos tido muitos ataques, pode ter certeza, nesses dias, né? Não sei se você tem percebido isso, mas tem falado de igrejas, porque o diabo sabe da força que é a igreja, e ele quer paralisar, assim como o faraó quis matar Jesus, lembra? Quis matar o mover do Senhor, mas não conseguiu, também não vai conseguir. Tem 2000 anos que o diabo tenta paralisar a obra de Cristo, não consegue, vem perseguições, vem ataques, né? Mas sabe de uma coisa? A obra não pode parar, a obra não pode ser destruída, porque o nosso Deus é indestrutível. Então nós não vamos parar, pelo contrário, nós vamos avançar, nós vamos crescer, e vamos realmente ver Deus fazendo de uma maneira poderosa, aleluia, nas nossas vidas. Glória a Jesus. Aleluia. Feche seus olhos onde você está mais uma vez, vamos orar. Pai, nós dependemos completamente do Senhor, e nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito nessa manhã. Abre os nossos olhos para enxergarmos as verdades da Tua palavra, porque cremos que o Senhor é poderoso para transformar todas as nossas circunstâncias, para mudar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre como transformar vales em bênçãos. Se você for para a palavra de Deus, você vai ler que vales na Bíblia é um lugar de guerra, basicamente, e é um lugar também de sequidão. Então nós podemos entender que o vale é um lugar de guerra, de batalha, de luta, mas o vale na Bíblia também é um lugar de sequidão. Então nós passamos por momentos de luta, né? Alguém já passou por luta aí? Aleluia. Alguém está passando por luta aí nesses dias? Todos nós, de alguma maneira, de uma certa medida, estamos passando por luta, ou por algum vale, em certas áreas das nossas vidas. Talvez o meu vale não é o seu vale, não é? Talvez a minha luta não é a sua luta, mas você tem a sua, e eu tenho a minha, e nós precisamos saber como transformar essas lutas, essas guerras, esses vales em vitória, em bênçãos, e como realmente podemos ver Deus de fato movendo. Então eu creio que Deus é poderoso para transformar vale áridos em mananciais, vale da sombra da morte em vale da vida, né? Onde você parece que está vendo maldição, mas Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma o caos em vitória. Deus muda as circunstâncias de uma maneira muito poderosa. Mas talvez você me pergunte, pastor, é Deus que nos coloca no vale? É Deus que nos coloca na prova, como dizem por aí? É Deus que nos coloca nessas situações difíceis? É assim, não. Há momentos que Deus sim nos coloca, né, em vales, em batalhas, em guerras, né? Por exemplo, quando Deus chama Davi, na verdade quando Davi vai para a batalha ali com Golias, o povo de Israel estava no vale, você acredita? Eles estavam no vale. Davi, a pedido do pai, foi até aos seus irmãos ali na batalha, porque ele não era do exército, foi levar um queijo. Eu acho que ele era mineiro. Eu acho que era mineiro, foi levar queijo, né? Ou goiano também, goiano gosta de queijo. Eu particularmente gosto muito de queijo. Então, foi levar um queijo para os irmãos. E o que aconteceu ali? Ele chegou no meio da batalha, ouviu o gigante, e ele então foi para cima do gigante. Vocês sabem toda a história, hoje não quero compartilhar sobre essa história. E ele venceu a batalha. Quem que colocou ele ali? Foi Deus que o colocou. Justamente, olha, ele está participando, olha que bênção. Foi Deus que colocou Davi na batalha. Olha, irmãos, tem guerra que você nem sabe por quê. Mas como que eu entrei aqui? O que eu vim parar? Por que eu vim parar aqui? Não é? O que aconteceu? Eu vou te dizer, tem hora que Deus te coloca, nem você sabe por que você está ali. Mas sabe uma coisa, se Deus te colocou ali, é porque Ele quer fazer de você
um canal para vencer aquela guerra, aquela batalha e ser um abençoador. Então não é por acaso você está aqui hoje nesse culto, não é por acaso que você está nessa igreja, não é por acaso que você está junto conosco nessas batalhas que nós estamos enfrentando hoje aqui nos Estados Unidos. Mas sabe de uma coisa? Se Deus nos colocou aqui juntos, então nós vamos ver a vitória juntos em nome de Jesus, e Deus vai usar eu e você para vermos a vitória do Senhor em o nome do Senhor Jesus. Mas tem vale que a gente não deveria entrar, e a gente entra. Tem momentos que nós vamos para vales da sombra da morte. Então se você for, não sei se já teve aquela postura, e aí falou, não, eu sei o caminho. Já viu aquela história? Homem é mestre nisso, pode deixar que eu sei o caminho. Ele vai andando, ele erra o caminho, e ele chega numa rua sem saída, e a esposa, né, bem sábia, fala assim, coloca o GPS, né, ou fala assim, eu te falei para pôr no GPS, você não quis me ouvir, olha só o que aconteceu, paramos nem sei aonde, estamos perdidos, vê se agora coloca o GPS, né? Então, você sabe de uma coisa, tem hora que nós arrogantemente vamos para vales, porque deixamos de seguir a direção de Deus, para seguir nossos próprios caminhos, e aí nós caímos naquela rua sem saída, uma rua escura, com gente estranha, com a arma na cintura. Aí o que você faz? Se você for inteligente, você disfarça, né? Vira e volta para o caminho, e põe no GPS, para chegar no lugar certo. Tem hora que nós vamos para o lugar errado, vamos para o vale da sombra da morte, porque nós às vezes tomamos decisões independentes de Deus, e caímos no vale. Você percebe isso no Salmo 23, se você for ler o Salmo 23, você vai ver que Ele é o meu pastor, e nada me faltará, Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me conduz para as águas de descanso, Ele traz refrigério para a minha alma, né? Ele faz tudo para mim, Ele me leva pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mas olha o versículo 4, o versículo 4 do Salmo 23 diz, ainda que eu ande, tudo era Ele, agora ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Às vezes nós tomamos a decisão de ir para vales da sombra da morte, nós achamos que sabemos, nós achamos que podemos ir, ou às vezes permitimos o pecado nas nossas vidas, quando nós permitimos a carne dominar, pode ter certeza, um abismo chama outro abismo, quanto mais você permite o pecado na sua vida, mais ele vai te levando para o vale da sombra da morte. Mas eu quero mostrar a graça de Deus, do pastor que nós temos, porque mesmo quando você errou o caminho, pastor, eu errei o caminho, hoje eu estou sofrendo porque eu errei o caminho, eu vou te dizer, há uma promessa de Deus, mesmo nesse vale que você entrou, que não deveria ter entrado, tem um pastor com a mão estendida para você, para dizer, eu vou te tirar daí, eu vou te tirar dessa situação, pode confiar em mim, eu vou te tirar dessa. E a Bíblia dá uma promessa tremenda, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na tua casa para todo sempre, aleluia. Deus, além de te tirar do vale, vai te levar lá para a eternidade, para morar, para estar com Ele, para todo sempre. Pode ter certeza, não tem vale profundo demais que Deus não possa estender a mão dEle e tirá-lo dali, porque eu sei que Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é benigno. Pode ter certeza, talvez o diabo hoje está te acusando, você está nisso porque você errou, porque você fez o que não devia. Eu vou dizer, pode ser que você errou mesmo, você não fez o que deveria ser feito, mas uma coisa é certa, você tem um Deus que pode tirar desse lugar de sombra da morte e te levar para a sombra da vida, para levar para aquele que pode fazer todas as coisas boas na sua vida, aleluia, glória a Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso, eu creio que Deus, Ele é poderoso para te tirar desse lugar. Então, são muitas as circunstâncias que nós passamos, são muitas lutas que nós enfrentamos, e eu quero me deter então a falar sobre o povo de Israel. Lá em 2 Reis, no capítulo 3, nós vemos a história do povo de Israel. Naquela época havia
o reino de Israel havia sido dividido em dois reinos. Reino do norte é o reino de Israel, reino do sul é o reino de Judá. Por isso você vai ler ali na Bíblia, você vê o rei de Israel, ou o rei de Judá, é porque o reino de Israel foi dividido em dois. E então os moabitas, eles se levantaram contra o rei de Israel. O rei de Israel então chama o rei de Judá e chama o rei de Edom para lutar contra o rei ali de Moabe, contra os moabitas, né? E acontece que eles então arrumam um exército e eles marcham por 7 dias até um lugar que também é um vale. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje. Lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 9, diz assim: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Imagina uma tropa sem água, né? Imagina um exército sem água. O que vai acontecer? Vai se tornar uma presa fácil. Então, olha qual o problema. Eles estão andando num deserto por 7 dias, eles estão com sede, eles estão prestes a ir para uma guerra, mas estão com sede. Sem água, eles não vão ter força para vencer a batalha. E olha então o que acontece. Qual que é a atitude natural de quando a gente chega em um problema, em um determinado momento em que a gente olha ao nosso redor, só tem sequidão? Qual que é a tendência natural? A nossa tendência natural muitas vezes é: ah, Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Ah, agora até é difícil demais. Quando eu pensei que agora ia romper, veio o tal do coronavírus, né? Você sabe, muitas coisas começam a acontecer no nosso meio, e às vezes a nossa tendência natural é sermos naturais, é não entender, na verdade, que Deus de fato tem algo a fazer. E olha só o que lá em 2 Reis 3, versículo 10, diz. Olha o que o rei de Israel disse. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Ou seja, estou perdido. Em outras palavras, morremos. Não tem água para o exército, não tem vitória. Talvez você hoje se encontre nessa situação, em alguma área da sua vida, em que você não vê solução, você não vê saída, e talvez a sua postura é apenas uma postura natural, apenas de olhar para as circunstâncias e dizer: olha, não tem jeito, agora acabou para mim. Mas quem disse que não tem jeito? Quem disse que não acabou? Quem disse que acabou a situação? Quem disse que o jogo acabou? Eu vou dizer: não acabou. Deus pode reverter qualquer circunstância. Deus pode mudar qualquer situação. Sabe, em momentos de sequidão no casamento, ou nas finanças, ou em relacionamentos, sabe, nós precisamos de fato crer que Deus pode transformar esses vales secos. Nossa fé não pode ser abatida diante das circunstâncias. Pelo contrário, no momento em que estamos no vale, na situação difícil, esse é o momento de ver Deus. Esse é o momento de ver o Senhor fazendo um milagre. Esse é o momento de Deus fazer história. E aí nós vemos que a história daquela nação, ou daquela guerra, daquele vale, mudou por conta de 3 homens. E esses 3 homens tiveram atitudes diferentes do rei de Israel. E essas 3 pessoas representam 3 atitudes que nós precisamos ter na nossa vida cristã. E é sobre essas três pessoas que eu quero compartilhar hoje. A história continua então dizendo, lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Vimos que no versículo 10, o rei de Israel está desesperado. Olha o que está no versículo seguinte. Perguntou, porém, Josafá. Josafá agora é rei de Judá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Olha a postura diferente. Não sei se vocês estão percebendo aqui. Esse rei Josafá, ele está tendo outra postura. Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu. Eliseu é um profeta, é o outro personagem. Esse é o segundo personagem. O primeiro é Josafá, o segundo Eliseu.
filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora pois, trazei um tangedor. Essa é a terceira pessoa, tangedor. Trazei o tocador. Daqui a pouco os tocadores vão subir aqui. Trazei o tocador. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Esse disse: assim diz o Senhor, farei nesse vale covas e covas. Depois nós lemos o restante da história. Então até aí. Então o primeiro personagem que nós vemos aqui é Josafá. E é Josafá como rei que deseja a vontade de Deus. Diante do vale seco que às vezes nós chegamos, nós podemos ter 2 atitudes. A atitude do rei de Israel, que foi de desesperar, de murmurar. Ou a atitude de Josafá. Josafá foi até Deus para buscar conhecer a vontade de Deus. Josafá, ele queria saber o que Deus queria ensinar naquele momento, o que eles deveriam fazer no momento difícil. Então mesmo sendo um rei, mesmo sendo um líder de uma nação, ele não se importou da posição e quis tomar sua decisão sozinha. Não, ele foi até Deus para saber o que Deus tinha para fazer. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender no meio do vale difícil, seja no seu casamento, seja nas suas finanças, seja com dívidas, seja com qualquer coisa, é saber qual é a vontade de Deus para a minha vida nessa circunstância. O que Deus quer que eu faça no momento da crise? Qual que é a saída de Deus? Não a que você acha, não a que você pensa. Talvez você olhando para as circunstâncias, você diga: pastor, é impossível. Mas você sabe, é impossível para você, não para Deus. Talvez você não está vendo saída, mas Deus faz saídas onde nós não vemos. Deus abre portas onde as portas estão fechadas. Deus cria portas quando Ele quer que criar portas. Deus faz o sobrenatural. Por isso a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós estivermos diante do vale é: vai para Deus, vai para o Senhor. São momentos adversos que precisamos mais e mais de ir até Ele, porque eu sei que Deus pode transformar sequidão em mananciais. Então nós precisamos saber o que Deus quer falar conosco. Eu sei que as circunstâncias elas estão dizendo que chegou o nosso fim. As circunstâncias estão dizendo que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que não vai dar certo, que está arruinado, agora minha empresa acabou, agora não vai dar certo meu negócio mais, agora não tem mais chance. Talvez são muitas vozes que estão jogando na sua mente nesses dias. Talvez você está tendencioso a tomar decisões radicais e mudar o rumo da sua vida por causa das circunstâncias difíceis. E que talvez porque aqui hoje nos Estados Unidos secou para você. E você acha talvez que acabou porque secou. Mas eu vim aqui para dizer para você hoje uma palavra profética. Não é porque secou, é que acabou. Porque Deus é poderoso, até mesmo para ressuscitar os mortos. Deus é poderoso para abrir caminhos. Sequidão não é sinal de mudança de rumo. Deixa eu dizer essa palavra para você. Sequidão não significa que você tem que tomar uma decisão de sair de onde você está. Sequidão é uma oportunidade de você saber qual a direção que Deus tem para mim. Porque se Deus me colocou aqui, daqui eu não saio. Não importa se está seco ao meu lado. Não importa se o capim do vizinho está verde, o meu não. Vou para o vizinho, não vá para o vizinho. Vá, fica onde Deus quer que você fique. Nós estamos num tempo muito difícil, eu sei. Tempos de crise.
tempo de incertezas, de indefinições. Mas se Deus não te mandou sair, não saia. Eu espero ouvir a voz de Deus, espera perceber o que Deus tem, vai consultar Deus antes de tomar qualquer decisão. Diante do vale, temos que parar para ouvir, não a voz das circunstâncias, mas a voz de Deus. Temos que ouvir o que Deus diz àquela circunstância. O rei de Israel simplesmente falou o que ele estava vendo, mas Josafá foi saber o que Deus tinha para dizer. Então no meio da batalha não importa o que você vê, importa o que você ouve de Deus. O mais importante é o que você ouve, que você identifica que Deus está falando com você. Temos que ter respostas espirituais. Cuidado para você não ser natural em momentos em que Deus quer que você use respostas espirituais e armas espirituais. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. O que é sofisma? É uma mentira com cara de verdade, e o diabo às vezes está te convencendo de uma mentira que tem cara de verdade. Mas quando você usa as armas espirituais, você consegue discernir o que Deus tem para você, aquilo que vai no coração de Deus para você. E eu vou dizer duas coisas muito importantes que você deve fazer no meio do vale, para saber a vontade de Deus: é a palavra e oração. Diga assim: palavra e oração. São duas coisas que você deve parar para fazer. Vai procurar saber o que a Bíblia diz a respeito daquela área da sua vida, o que Deus tem para ensinar. E segundo, ore. E perceba Deus falando ao seu coração. Então nós precisamos da palavra e do Espírito, nós precisamos da oração. Como reis nessa terra, nós precisamos trazer o reino de Deus para a terra. Por isso que a oração do Pai Nosso começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado, não há outro como o Senhor. Venha o quê? O teu reino. Faça o quê? A tua vontade, assim na terra como ela é feita aonde? No céu. Nós somos aqueles que trazem a vontade de Deus para a terra. Nós somos aqueles que falam: Senhor, eu quero saber a tua vontade, aquilo que vai no teu coração. Faz de mim a tua vontade. Aleluia. Então olha só, e você percebe, nós lemos aqui que Eliseu não queria ouvir o rei de Israel. É verdade ou não é? Por que Eliseu não quis ouvir o rei de Israel, ou atendeu o pedido do rei de Israel? Porque o rei de Israel não queria saber da vontade de Deus. Mas por que ele ouviu Josafá? Porque Josafá era aquele que estava preocupado em saber a vontade de Deus. Sabe para quem que Deus vai se revelar? Para quem se preocupa em saber: Senhor, qual a tua vontade para mim? Qual que é o teu querer para mim? O que vai no teu coração? Hoje nós vamos sair daqui com uma palavra da parte de Deus, porque você vai clamar por Deus, e Deus vai falar ao seu espírito, ao seu coração, e você vai ver as circunstâncias serem mudadas em o nome do Senhor Jesus. Não há batalhas que Deus não possa vencer por nós, não há desertos que Deus não possa transformar, não há limites para Deus. Hoje mesmo Deus pode te tirar dessa luta que você tem enfrentado. Apenas se renda a Ele, volte para saber o que vai no coração de Deus para a sua vida. Eu sei que os pensamentos de Deus a seu respeito são bons, são mais altos que os seus, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Esse é o coração de Deus. Deus é Pai. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para nossos filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai Celestial, Ele tem coisas boas para você. Não é o seu fim. Deixa eu te dizer, Deus tem coisas boas para você. Por mais coisas boas que você consiga pensar que pode acontecer na sua vida hoje, Deus tem muito mais. Ele é muito mais abundante do que nós, e Ele tem coisas boas para nós. Aleluia. Segundo personagem. Só apenas 3, hein? Daqui a pouco nós vamos terminar com os tangedores aqui, rasgando os céus, em nome de Jesus. Olha a responsabilidade, né? Quando o tangedor tocava, viu, Evandro? O poder de Deus vinha. Então hoje é o dia, hein? Hoje é o dia, né? Vocês tocarem aqui, o céu descer, em nome de Jesus, vai confirmar essa palavra. Segunda pessoa, aqui é Eliseu. Eliseu como profeta que declara o que Deus diz.
Então, a segunda pessoa fundamental nessa história foi Eliseu. Ele foi o profeta que foi consultado para saber o que iria no coração de Deus. E você sabe, como profeta, o próprio nome já diz, ele profetiza. Então, nós, quando conhecemos então a vontade de Deus, nós então profetizamos. Ele não profetizou de qualquer maneira. Ele não chegou e falou, me consultou aqui, né? Me pediram para dar uma palavra aqui, eu vou dar uma palavra. Não foi assim. Antes disso, ele foi até onde? Chamou o tangedor, o poder de Deus veio, e quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele começou a liberar uma palavra profética. Você sabe, o que você precisa antes de profetizar é ser cheio do Espírito Santo. E quando você for cheio do Espírito Santo, Deus vai colocar uma palavra no seu coração. E quando você abrir a sua boca, coisas vão acontecer. Aquilo que você não via, você vai começar a ver. Aquilo que não acontecia, você vai ver que agora está acontecendo. Por quê? Porque é você cheio do Espírito Santo, liberando uma palavra de Deus. Você sabe, esse é um princípio que nós vamos carregar. Esse é um princípio que Paulo também, ele entendeu. Ele se levantava para falar quando ele tinha uma mensagem da parte de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Atos 27, versículo 22. Paulo está num barco, numa tormenta, numa tempestade. Talvez essa seja a sua história nesses dias. Está uma tempestade, está uma bagunça, o barco está balançando, né? Suas contas estão balançando, né? Tem hora que vai lá em cima, tem hora que vai lá embaixo, né? É igual bolsa de valores, né? Tem hora que está lá em cima, outra hora cai. Quando você pensa que está lá em cima, o negócio cai. Talvez a sua vida nesses dias está sendo assim, meu irmão, uma tempestade só. E você pensa, meu barco vai afundar. E eles estavam alguns dias numa tempestade. Paulo mesmo disse, olha, não devemos ir para Creta. Eles não obedeceram, eles não ouviram a voz do profeta que estava dizendo. Eles vamos sim para Creta sim, vamos para lá sim. Então tá bom, então vamos. E ele não tinha opção, ele era um prisioneiro, ele foi também para o barco. Mas olha o que diz então Atos 27, versículo 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, tenha ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Não só você vai ser guardado, mas todos os outros vão ser guardados. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Então, por que Paulo ele se levantou em ousadia? Porque naquela noite, ele teve uma experiência com Deus, e Deus falou para ele o que iria acontecer, e quando ele ouviu a voz de Deus, ele proclamou a voz de Deus. Por isso que você precisa ter na sua boca, é a palavra de Deus, aquilo que Deus ministra no seu coração, é aquilo que você deve profetizar. Se Deus tem dito que você vai prosperar, mesmo que seja seco ao seu redor, é tudo ao seu lado, mas sabe de uma coisa, você vai dizer, eu sou próspero, eu sou abençoado. Se Deus tem dito que vai te levantar em uma área e no ministério, sabe de uma coisa, mesmo que esteja seco ao redor, Deus falou, Ele vai fazer. Não importa o que você está vendo, o importante é o que Deus falou. E se Deus falou, abra a sua boca para dizer, vai acontecer. Deus vai restaurar o meu casamento, Deus vai restaurar as minhas finanças, Deus vai restaurar os meus relacionamentos com os meus filhos, Deus vai mudar a sorte da minha família, Deus vai fazer. Profetiza, abra a sua boca para declarar o que Deus diz, porque é o que Deus diz é que importa. Não é o que as pessoas dizem, nem o que você está vendo. O que importa é o que Deus diz. E se Deus falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele falado, é certo que vai fazer. Por isso, esse tempo é tempo de você ouvir a voz de Deus. É tempo de você ouvir a voz do Senhor. E por isso, profetizar. E foi isso que Eliseu fez. Olha só, lá em 2 Reis, voltando para a nossa história, capítulo 3, versículo 16. Olha que profecia, irmãos, presta atenção nessa profecia. Olha só, pode ser uma profecia para você. Eliseu então diz, versículo 16. Esse disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas. Imagina, irmãos, o lugar está seco, e
vai cavar buraco, eles estão mortos de sede. E aí o profeta fala assim, faz buraco. Peraí, você ficou louco? Você está doido? Não tem nem sinal de chuva. Porque olha o versículo seguinte, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E isso é ainda é pouco, aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Você sabe, Deus faz umas coisas tremendas no momento da sequidão. Como que eu vou cavar poço onde é um deserto? Vai sair água da onde? Porque se fosse num lugar assim, né, uma campina, você fala, vou cavar aqui, daqui a pouco eu acho uma fonte. Né? Quem já viu a cisterna lá no Goiás? Ou lá no Brasil? Né? Na fazenda lá, meu pai tem cisterna. Então, eu sei como é que é, você vai cavando, você vai achar lá água. Mas Deus falou para ele cavar poço, eles cavaram poço no deserto. Por quê? Irmãos, porque eles precisavam entender que essa palavra não vinha de homens, vinha de Deus. Porque é coisa maluca. É ou não é? É maluco. Porque se tivesse chuva, imagina só um sinal de, né, igual tem aqui na Flórida, aquelas nuvens, né, escuras. Você fala, nossa, vai chover, vamos cavar mesmo, gente, porque tá vindo aqui. Esse profeta só fez uma leitura de que cairia essa chuva. Mas não tinha vento e não tinha nuvem. Eu sei que às vezes nós esperamos uma pequena nuvem, mas às vezes Deus não manda a pequena nuvem. Às vezes a gente fica esperando sentir. Deus, o dia que eu sentir vai acontecer. Não vai nem sentir. Você não vai sentir o vento, você não vai ver nada, mas eu vou fazer assim mesmo. Talvez você está nessa circunstância. Pastor, eu só estou sentindo calor, está uma sequidão nessa Flórida, né? Pode ser que o que você está sentindo é só coisa ruim. Talvez o que você está sentindo por dentro é angústia. Talvez o que você está sentindo é que as coisas não vão dar certo. Mas não é o que você está sentindo que determina a ação de Deus. É o que Deus quer fazer que determina o que vai acontecer com a sua vida. E se Deus falou que vai te prosperar, que vai te guardar, que vai te abençoar, está escrito, você vai ser abençoado, você vai ser guardado, você vai ser protegido, nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Por quê? Porque você está sentindo? Não! Porque Ele disse. Porque Ele disse. Tem hora que não tem nuvem, tem hora que não tem pequena nuvem do tamanho da mão do homem. A gente fica gostando, a gente fica procurando o céu, né? Será que tem uma nuvem, né? Do tamanho da mão do homem? Será que tem? Às vezes não tem, nem nuvem tem, nem uma pequena nuvem não tem. Mas isso não significa que Deus não queira fazer. Apenas profetiza. Talvez você esteja nessa situação hoje, você não tem sentido nada e nem visto coisa alguma, mas você tem uma palavra de Deus. Quero dizer que a palavra de Deus é suficiente para você. Se Ele disse, é certo que vai fazer. Então cava poço, insiste, continua no seu trabalho. Deus não mandou você sair, então não saia, continue. Pastor, mas já está afundando, é mesmo, afunda mesmo, mas depois vai vir água lá de baixo, ou vai vir água dos céus, vai encher aquele lugar, e Deus vai transbordar e fazer coisas tremendas. Não saia da onde Deus não falou para você sair. Hoje eu creio que eu vim aqui para dizer uma palavra de Deus ao seu coração, como profeta de Deus. Se Deus não mandou você sair do lugar, não saia. Não saia do negócio. Pastor, mas a tendência, não importa a tendência, não importa o que estão dizendo as televisões, importa o que Deus diz. Você precisa ter a certeza que Deus te disse algo, que Deus falou algo para você no momento da crise, no momento do vale. Não tome decisões precipitadas. Mas quando você ouvir a voz de Deus, então profetiza. Não importa como ou onde você esteja, Deus é poderoso para mudar qualquer vale em lugar de bênçãos. Apenas confie nele e não saia do lugar que Deus te plantou. A vitória, ela virá, o sonho vai se cumprir, o milagre vai chegar, o sobrenatural vai acontecer. Eu creio nisso, eu creio. Quantos creem comigo? Eu creio nisso, eu creio no poder de Deus, eu creio no Deus que criou todas as coisas por sua palavra.
Todas as coisas vieram a existir por meio da palavra. Irmãos, o que nós precisamos é de uma palavra hoje. Hoje Deus está nos dando uma palavra. Não saia da posição da bênção. Deus vai fazer, Deus vai mover. Quando você for em Goiás, você vai em Caldas Novas. Quem conhece Caldas Novas aqui? Do Goiás aí, apareceram. Caldas Novas tem um parque. E eu levava meus meninos lá de vez em quando. E tinha uma parte de crianças que tinham um balde bem grande. Quem já viu esse balde? Aleluia, eu gostava de ficar ali. Era de criança essa área, mas eu gostava de estar ali. Por quê? Porque tinha 2 canos enchendo, né? Lá em cima, um balde enorme. E quando ele enchia, o que ele fazia? Ele transbordava e ele caía. E eu ficava falando para os meninos assim, ó, dá licença, dá licença. Por quê? Porque eu queria ficar onde ia cair mais água. Por enquanto, por um tempo, não caía nada. Você ficava olhando para cima, olhando para ver se tinha chuva, se alguma coisa ia acontecer, nada acontecia. Mas sabe por que nada acontecia? Porque ainda estava enchendo. Mas se eu falar, está demorando demais, a hora que eu saía, o negócio, bum, caía no vizinho. Então presta atenção. Pode ser que você está olhando para o céu e falando, oh, Senhor, já são 3 meses, 4 meses. Não é nem quarentena mais não, é 100 centenas, sei lá o que vira. Talvez você está olhando para o céu e você não está vendo nada. Mas eu vou te dizer, tem um balde celestial, porque a Bíblia diz que as nossas orações as orações dos santos, elas sobem como incenso e enchem uma taça, e depois elas caem. Irmãos, pode ser que nesses dias o balde está sendo cheio. Pastor, mas está demorando. É porque o balde é grande. Quando ele virar, também Deus vai fazer grandes coisas que você nem imaginava ou sonhava. Preste atenção, fique no lugar. Não saia da posição. Fique onde Deus falou para você ficar, porque o balde vai virar e Deus vai fazer você transbordar e milagres vão acontecer e Deus vai mudar a sua sorte em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio. Eu estou crendo que vai ser hoje. Esse balde vai virar aqui. Vai virar hoje. Vai virar. Ainda bem que você veio. Hoje é o dia que vai virar. Aleluia. Está quente aqui, não está, irmãos? Aleluia. Mas vai virar a água de Deus, do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E por fim, irmãos, gostaria de chamar o Evandro primeiramente aqui, o tangedor. Eu quero falar do último. E nós vamos ter a parte prática. Irmãos, tem palavra que não dá para você simplesmente ouvir e sair e ir embora. Essa palavra você tem que ouvir e praticar na hora. E então, 2 Reis 3, versículo 15, diz assim: ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E esse disse, assim diz o Senhor. Aí fazei covas e covas. Nós já lemos a profecia. Então você vê que quando o tangedor, ele começa a tocar, o poder de Deus vem. Eu vou te dizer, esse tangedor, ele representa o adorador. Representa a adoração. E adoração é algo fundamental. Adoração significa rendição a Deus. O contrário de adoração é rebelião. Lembra que Lúcifer, ele, ao invés de adorar, ele quis ser adorado. Ele quis receber a adoração e por isso deixou de adorar. E por isso a rebelião entrou. Lembra? Lembra da história? É assim. Quando nós não vivemos em adoração, nós andamos pelos nossos próprios passos. E achamos que por nós mesmos nós podemos nos sustentar, podemos dar a resposta certa, mas se não for a mão de Deus, irmãos, somos incapazes de estar de pé. Se Deus não nos segurar, somos incapazes de respirar. É Deus que nos deu a vida, é Deus que nos dá tudo. Então, adoração é só um reconhecimento. Eu não sou, Ele é. Eu não tenho, Ele tem. Eu não quero
não quero a minha posição, eu quero a dele. Eu não quero o meu reino, eu quero o reino dele. Eu não quero a minha vontade, eu quero a dele. Então quando você está adorando, você está dizendo: Senhor, não é minha glória, é tua glória. Não é para mim o louvor, é para ti o louvor. É para o Senhor, é para o Senhor. Então a adoração, ela tem um impacto, porque quando nós adoramos, nós conectamos ao Senhor, e o poder de Deus é liberado, e cadeias são quebradas. Você sabe, isso aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Eles foram presos por causa do Evangelho. Eles foram açoitados por causa do Evangelho. E eles estavam lá presos em cadeias, sentindo dores. Mas olha o que a Bíblia diz, Atos 16, versículo 25. Não está na projeção, mas eu vou ler. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles não estavam reclamando, eles não estavam murmurando: estou aqui, fui machucado, fui torturado, oh Deus, cadê o Senhor para me livrar dessa? Não, eles estavam orando, estavam cantando louvores, né? Te louvarei, não importa. Dá um sol aí, tá aí sol? Te louvarei. Pode louvar o Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Aleluia, aleluia, irmãos. Eles estavam adorando. Mesmo que você esteja num vale muito difícil hoje, abra a sua boca para adorar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, e você verá Deus vindo em seu favor. Você sabe, Josafá sabia disso. Em outra texto da palavra de Deus, Josafá está em outra guerra. Presta atenção nessa história. E ele era uma multidão que vinha, vários reis contra Judá. A Bíblia diz que era numerosa multidão de exércitos. Eles não poderiam ir contra aquele exército inimigo. Mas sabe uma coisa? Deus levantou os levitas, Deus levantou os músicos, os adoradores, os que cantavam, os que louvavam ao Senhor. E Deus então falou: põe os levitas na frente. Irmãos, nós estamos indo para uma guerra. Imagina só, nós estamos indo para uma guerra. Está todo mundo lá com arma, está com bombas atômicas. Imagina, eu falo assim, pega aí a sua guitarra, Evandro, vai para frente da batalha. Olha que coisa mais louca, parece insensato, mas sabe uma coisa? Foi isso que eles fizeram. Ao invés de colocar o exército lá na frente, eles colocaram os músicos, os adoradores, e eles começaram a cantar, e o povo não entendeu nada. E eles cantavam. Daqui a pouco o exército inimigo começaram a matar eles mesmos. Os próprios inimigos que se ajuntaram para destruir Judá, eles mesmos se mataram. E aí quando Judá chegou na batalha, está todo mundo morto. Não mataram nenhum. Mas sabe por quê? Eles adoraram Jesus. Tem hora, irmãos, que a gente não sabe o que falar. Tem hora que a gente não sabe nem o que pedir. Deixa eu te dizer, adora Ele. Tem hora que é difícil mesmo. Tem hora que a gente não sabe nem o que orar, nem tem ânimo para orar. Liga um som na sua casa, um louvor bem ungido, e adora. Eu posso ter certeza, os céus vão descer lá na sua casa.
descer no seu carro enquanto você vai para o trabalho. O céu vai descer, eu te garanto, o céu vai descer. Como eu creio que vai descer aqui hoje. Eu creio, quando nós adorarmos, os céus vai descer. Os inimigos serão destruídos. As circunstâncias vão ser mudadas. A glória de Deus virá. Deus transforma vales de morte, de maldição, de medo em bênção. A equipe de louvor pode subir. Eu vou ler o último texto. Olha como foi a vitória. E você vai se apropriar dessa vitória. Olha o que a palavra de Deus diz. Oh, eu sinto a unção de Deus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos são expectativos para adorar Jesus? Aleluia. Segundo Reis 3, versículo 20. Grava esse dia, porque esse dia vai ser uma chave de mudança na sua história. Você vai escrever no seu celular, você vai escrever em alguma coisa. Você vai marcar o memorial do dia de hoje, como Deus mudou sua sorte a partir do dia de hoje. Hoje. E esse dia é profético. O dia é 12, né? O mês é 7. É só profético, né? É profético. Diz assim, 2 Reis 3:20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Uau! No outro dia, sem vento, sem sinal de chuva, sem verem chuva, a água apareceu no deserto. A água apareceu no deserto. Não limite o poder de Deus. A água vai aparecer no deserto. A água vai aparecer na sua vida. Deus vai mudar a sua sorte. Aleluia! Levantando-se de madrugada, olha no calor da manhã. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram inimigos, os moabitas, de fronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isso é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora pois, ó presa, ó Moabe, vamos lá, vencemos, sem ao menos lutar. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram os moabitas, e depois eles tomaram os despojos, venceram a batalha em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aquelas mesmas águas do deserto confundiram o inimigo. Talvez hoje as pessoas estão olhando para você com um olhar de crítica. Talvez as pessoas hoje estão dizendo: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus no meio da pandemia? Eu vou te dizer que nesses dias os seus inimigos vão ser confundidos, porque no meio da crise Deus vai mudar a sua sorte. No meio do deserto seco, Deus vai fazer chover, e águas benditas do Senhor virão sobre ti. Deus vai mudar a sua sorte, a sua história hoje. Esses são dias de vermos milagres de Deus. Salmo 84:6 diz assim: bem-aventurado aquele cuja força está ao Senhor, cujo coração se encontra nos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido. Talvez esses tenham sido dias assim, áridos, secos, sem ver chuva, sem ver nada. Mas aquele que confia no Senhor, cujo coração está em Jesus, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Deixa eu te dizer, vai chover, vai chover. Pode ser que não chova em cima de você, mas vai chover ao redor, e essa água virá e irá te alcançar, e milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar perto de você, porque vai sobrar para mim também. Eu vou ser abençoado também, mas também fica perto da gente, porque pode ser que hoje você olhe para a gente e fale: nossa, coitado desse pastor, estou sofrendo. Ok, às vezes você tem dó, não fica com dó não. Só profetiza, fala assim: vai chover na vida do pastor Márcio, vai chover na vida
pastores dessa igreja, vai chover no nosso ministério. E sabe uma coisa? Quando chover em nós, você que está perto, vai ser também tocado pela chuva de Deus, vai ser tocado pela palavra de Deus, vai chover revelação, vai chover força do Espírito, vai chover ousadia, vai chover profecia, vai chover dons, vai chover milagres, vai chover sinais, vai chover maravilhas. Oh,